Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui, a nossa última live da semana. Mas eu tenho certeza que vai ser uma live muito, muito, muito especial. Convide as pessoas, convide os amigos, as amigas para estarem aqui conosco. Já estou vendo a gente chegando aí, Jamile, seja bem-vinda. E, meu Deus, nossa convidada já chegou, uau! Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, mas é um assunto que nós precisamos falar, né? Nós precisamos falar sobre ele. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui nessa noite, nessa sexta-feira, às 8 horas, para a gente trazer essa convidada tão especial que é a nossa amiga Fernanda Valois, né? Hoje nós não vamos falar sobre ganhar dinheiro, é sobre entender o lugar dele dentro do propósito que o Senhor nos confiou, né? Lá em Provérbios 21, acho que é 21:5, fala assim, ó, os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Então, eu não vou falar desse assunto, a autoridade é a Nanda. E sem mais delongas, eu vou chamar a nossa convidada aqui e ela vai se apresentar e nós vamos falar muito sobre esse assunto aqui. Então, não perca essa live, convide pessoas para estar conosco. Vamos lá. A câmera tá virada. Aê! Boa noite, minha amiga! Boa noite, amiga. Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Que oportunidade, hein? Que desafio. Isso é um desafio para mim. O Senhor te chamou para isso, meu Deus. Amém. Estou muito honrada, viu, de ter você aqui, da gente, né, poder estar falando sobre esse assunto hoje, né, um assunto tão importante, tão pertinente para nós, que nós precisamos tanto ouvir, ser tratados nessa área, sermos curados, sermos libertos. É verdade. Então, eu sei que você vai trazer para nós aí um conteúdo extraordinário. Em primeiro lugar, né, amiga, eu queria que você se apresentasse aí, né, para o pessoal, falasse quem é a Fernanda Valois, né, o que você faz, para que o Senhor te chamou, fica na liberdade. Amém. Bom, primeiramente, né, sou filha de Deus, né? Filha amada de Deus. Acho que desse lugar a gente não pode sair em momento algum, independente, né, de erros que a gente cometa. Nós somos, infelizmente, mestres em meter os pés pelas mãos, né? Mas, embora erros, embora tropeços, né? Nós seguimos dentro da nossa identidade desse lugar de filhos, né? Na verdade, nós ocupamos esse lugar de filhos, né? E estamos sendo trabalhados na nossa identidade, na nossa postura, nos nossos hábitos, no nosso comportamento, né? Para a gente apontar Cristo em todas as nossas atitudes, né? Segundo, sou casada, né? Com o Zaqueu, mãe do Emanuel. Trabalho, estou nessa jornada de trabalho, me descobri vendedora, né? Desde mais jovem, bem mais jovem. Aprendi com meu pai, com a minha mãe. Trabalhei a vida toda numa empresa familiar, né? Num sistema ali, acho que muita gente sabe o que é isso, né? O que que é a cultura de uma empresa familiar. Mas, assim, o lugar onde eu aprendi tudo que eu sei hoje, graças a Deus, sou muito grata. E hoje eu estou numa nova jornada aí, né? E conciliando também, né? Não saiu de mim essa cultura ainda de estar ali nesse negócio da família, dando suporte também para o meu marido, né? Em algumas coisas aqui. E a gente está aí para aprender e para compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Amém. E conta pra gente aí como que nasceu, né, essa sua jornada com vendas. Como que nasceu? Érica, eu me lembro, assim, né?
de sair com o meu pai. Acho que assim, a primeira coisa que eu me lembro assim, mais claramente, foi que ele tinha uma pasta, né? E ele ia atender os clientes. E eu lembro de uma conversa, uma primeira conversa dele, sabe? Eu ficava vendo, né, ele atender aqueles clientes e tal. E aí eu lembro que um dia ele apresentou a proposta, né, para aquele cliente. E aí a pessoa foi e falou assim: Poxa, Valuar, né? Nosso sobrenome é muito forte, né? Valuar, isso aqui tá muito caro. Nossa, esse orçamento e tal. Aí eu lembro que meu pai falou a frase assim, que para mim é a melhor de todas. Ele falou assim: Eu concordo, é caro mesmo. E aí eu lembro que eu bem assim, criança, eu fiquei olhando assim, e ele, você tá certo, coberto de razão. Eu assustei com o seu orçamento, realmente está muito caro. Eu revisei para ver se não estava errado e realmente está certo, né? E eu pensei, gente, que com meu pai, acabei de criança para adolescente ali, né? Pré-adolescente. Mas naquele momento eu aprendi uma das coisas, que o cliente, ele sempre vai ser o herói da história, sabe? Ele sempre vai ser, assim, a peça fundamental. Por quê? Muito se falava antes que o vendedor, né? Ah, não se fala muito, você é vendedor e tal. Não, o bom vendedor é aquele que ouve e que acolhe, né? E que dá aquela razão. E, gente, um parênteses, nem todo cliente tem razão, porque a gente fala assim, ah, não, o cliente tem sempre razão, né? Mas não é sobre isso, entende? Nem todos os clientes, alguns precisam ser demitidos da nossa cartela porque não nos respeitam, né? Mas, assim, nesse jogo, o cliente é o herói. É verdade. Você tá falando aí, né, que você via isso no seu pai, no trabalho dele, né? Mas como que é? Você sempre teve essa facilidade para lidar com o dinheiro, para lidar com vendas, ou você também está vivendo, né, o processo de aprender a lidar com tudo isso? Isso. Eu quero até aumentar aqui também essa história de vendas, que eu também não posso deixar de dar crédito à minha mãe, que é uma das maiores vendedoras que eu conheço e uma das pessoas mais criativas. Se tá frio, ela vende cobertor. Se tá calor, ela vende biquíni. Então, é uma pessoa muito criativa. Mas, olha, nós aprendemos muito esse jogo da venda, do relacionamento. Mas uma coisa que eu aprendi, e isso é meio que novo para mim, eu achei que eu tinha aprendido na última crise que eu tinha passado por ela, que foi ali perto da pandemia. Na pandemia, na verdade. Eu achei que eu tinha aprendido. É cultural, eu vi que é uma cultura, assim, onde nós sabemos fazer o dinheiro chegar, girar o negócio e sempre sair de qualquer buraco que a gente entre. Sempre, a vida toda eu vi isso. E sempre vi muitas perdas, e vende um carro, e um fornecedor busca uma máquina, e sempre ali levanta, cai, levanta, cai. Aí eu aprendi, eu pensei que eu tinha aprendido. Até que eu caí de novo. E dessa vez eu tinha caído sozinha, né? E quando eu precisei de ajuda, quando eu pensei, Deus, e agora? Como que eu vou resolver isso, né? Que eu tentei uma jornada na marcenaria sozinha. Como que eu vou resolver isso? Eu estava sofrendo muito. E eu lembro que um dia, na madrugada, Deus me trouxe aquela passagem de Jacó, quando ele aparece para Jacó e diz assim: Olha, volta para a terra dos seus parentes, que ali eu vou te abençoar. E aí era como o Espírito Santo me perguntando assim: Ei, você não tem um pai marceneiro, um irmão marceneiro, sobrinhos marceneiros, tios marceneiros? Eles vão te ajudar. Volta para a terra dos seus parentes. E aí eu fui e fiz essa jornada de retornar, né? E ali, juntamente com a minha família, o meu marido, o meu irmão, que me ajudou muito, né? O meu pai, todo mundo me ajudou muito a sair daquele lugar, daquela situação. Embora eu tive ainda uma outra situação que ela está se resolvendo agora. Mas ali eu vi assim, nunca mais eu vou cometer esse erro. Nunca mais eu vou ficar apertado financeiramente, nunca mais eu vou meter os pés pelas mãos. Até que, incrivelmente, eu cometi esse erro de novo. E entrei em mais um embaraço. E aí, mais uma vez, nós somos muito mestres em operar e trazer, dessa vez, muito mais dinheiro. E aí eu entrei em mais um embaraço. Entende? Aí, dessa última vez, eu pensei, ei, é uma cultura,
é um padrão, é uma coisa que a gente acostumou a estar bem, tá mais tranquilo, e aí você passa aperto. Tá tranquilo? Passa aperto. Tá tranquilo? Você entende? E eu falei, não, isso não tá certo. E aí, examinando as escrituras mais profundamente, né? E vendo ali onde estavam os nossos erros. O meu erro, na verdade, né? Falar aqui do meu erro. E aí eu tô nesse processo agora de aprender a lidar com o dinheiro. E eu vi, né, que essa live, essa história dessa live, né, sobre esse assunto começou quando eu vi aquele vídeo que você postou, né? Que eu até postei lá para uma chamada da live, que é um vídeo que você já tinha postado. E eu sei que esse conflito, né, entre o dinheiro, a fé, a prosperidade financeira é algo que faz parte da nossa vida, não só no empreendedorismo, né, na vida pessoal. Então, eu sei que Deus tem falado sobre esse assunto com você, né? E eu queria que você falasse, né, o que tem acontecido aí dentro, né, da sua cabeça, o que o Espírito Santo tem falado com você, o que o Espírito Santo tem quebrado aí, né, de crença limitante sobre dinheiro, dentro desse contexto. Hoje eu quero deixar você falar. Tá, joia. Muito obrigada mesmo, viu, Érica? Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Bom, é o que o Espírito Santo, né, está me ensinando e está trazendo assim para a minha vida. E assim, eu tenho a liberdade sempre de contar histórias, né, daquilo que acontece dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E por uma coincidência, Jesuicidência, né, o nosso pastor William está trazendo uma série também sobre os embaraços, né? As situações que nós saímos delas muitas vezes e depois a gente entra de novo e traz muito transtorno para a nossa vida. Então, essa reflexão é baseada em erros que eu cometi, que meu marido, os meus irmãos, os meus pais, tá? E pessoas muito próximas, né? Que vêm, compartilha, e a gente sempre compartilha e conversa, e também familiares, tá? Então eu percebi o quê? É um padrão e a gente está errado e a gente precisa consertar isso aqui, né? E se livrar desses embaraços, mas desta vez com conhecimento aplicado. Então, entenda, Érica, que não se trata somente de mentalidade. Porque, às vezes, quando a gente fala de mentalidade, aí as pessoas falam assim, é crença limitante, é o merecer, né? O merecimento ou não merecimento e tal. E a gente acha que é o poder do pensamento, né? E nós sabemos que o nosso imaginário, a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, as palavras que nós falamos, ela realmente gera o nosso mundo. Porém, é o seguinte, às vezes a gente tem uma mentalidade, né? Vamos supor assim, a gente, em nome de uma mentalidade, eu vou para um shopping ou eu vou para um restaurante e eu gasto, gasto, gasto porque eu tenho que trabalhar minha crença limitante. Eu mereço isso aqui. Não, você está sendo irresponsável. Entende? E você sabe que a palavra do Senhor nos alerta sobre isso? Quando nós lemos Provérbios, há um provérbio que diz o seguinte: que aquele que é amigo de glutões e beberrões, ele terminará pobre. Entende? Então, por exemplo, isso aqui é um dos pontos. A gente está trazendo um paralelo de mentalidade em nome, até onde eu vou em nome de uma mentalidade. Até onde que eu vou passar um cartão de crédito em nome de uma mentalidade. Entende? E não tem aquele ditado que diz que a galinha que acompanha pato morre afogado? Entendeu? Não, então, em nome de uma mentalidade, eu vou para o restaurante, eu vou para o shopping, eu vou gastar. Minha mentalidade, eu mereço. Entende? Eu tenho que sentir, né, esse ambiente. Não é mentalidade, não é isso. Entende? Mentalidade transformada é entender que eu tenho que ser responsável com aquele recurso que vem na minha mão. Porque a Bíblia nos chama de mordomos. Essa mordomia, essa gestão, essa administração, ela tem que ser feita com responsabilidade. Entende? E também não adianta, por exemplo, eu estudar sobre mentalidade o dia inteiro. O dia inteiro eu estou vendo vídeo,
Eu tô lendo livro e a minha mentalidade, e eu tô escorado em nome da mentalidade, eu tô sendo preguiçoso, eu não tô fazendo nada. Entende? Porque o que que produz a pobreza? Olha, a pobreza ela é produzida. Gastar mais que você ganha. Você ter preguiça. Entende? E a Bíblia diz que a preguiça, ela vai vestir o preguiçoso com trapos, com pobreza. Entende? E você tocou no ponto aí, né? Que é a ferida. E você falou, né, da questão do merecimento. É onde nós achamos que nós merecemos. Eu trabalho muito, então hoje eu vou sair, vou gastar o quanto que eu quiser, e mês que vem, né, Deus vai prover, Deus proverá. Eu preciso disso e eu vou comprar porque eu trabalho, né? Nossa, eu não posso comprar, eu trabalho, né? Você acredita? Qual é a sua visão? Isso é um, Você acha que isso é um bloqueio emocional? Você acha que isso é algo espiritual que a gente cria na nossa mente, né? Tipo assim, de uma forma assim, por exemplo, o que que eu, Érica, por que que eu, Érica, faço isso? Por que que eu, Érica, né, fico o tempo todo querendo me dar uma recompensa por algo que eu faço? Você acha que isso é algo assim, é um bloqueio emocional, é algo espiritual? Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho, Érica, que em alguns casos, tá? É um vazio, né? Todo excesso ele esconde uma falta, né? Todo excesso esconde uma falta. Por exemplo, um dos maiores erros que nós cometemos aqui é investimentos ruins. Não é exatamente por consumismo. Nós temos uma vida, toda a nossa família, a gente tem uma vida muito simples. Coisas assim, nada de exorbitante, sabe? Mas são investimentos ruins, certo? E alguns prejuízos, né? Agora, eu tenho entendido que é um bloqueio emocional também. Por exemplo, se a família ela teve ali essa raiz, né, de desequilíbrio financeiro e de sempre estar em altos e baixos, e aí um prospera. Você já reparou que, por exemplo, nós temos aqui, vamos supor, dois irmãos, uma família ou três, né? Um ganha 8.000, o outro ganha 10.000, mas tem um que sobressaiu e ele ganha 20, entende? Esse do 20 ele vai conseguir quebrar tanto para ele equiparar aqui e ficar entre o 8 e 10. Entende? Porque o emocional dele, dentro dele, tem meio que uma aliança. Entendeu? Alguns casos. Eu tenho uma aliança e honra tanto aquela aliança de família, aquela herança maligna. Entende? Que a pessoa quer voltar para aquele lugar. Ou você tem um grande salário e você consegue pagar suas contas e tal. Só que sempre vai ter um carro que estraga, um filho doente, uma farmácia, alguém que vai pedir um dinheiro emprestado da família, e aí você, em nome daquele laço afetivo, você empresta, né? Ou toma emprestado. Entende? Então são as emoções, aquela culpa. Eu não posso ser próspero, eu não posso ter minha família aqui organizada, porque eu tenho que estar igualzinho os meus familiares ali. Certo? Certo. A espiritual, nós sabemos disso, conectado com sujeira, maus hábitos, preguiça. Vamos falar sério, se nós servimos ao Senhor, a nossa casa pode ter lixo dentro dela? Não, Eu posso ter vasilhas quebradas? Eu posso estar com roupa rasgada? não. Eu estou refletindo o evangelho? Quem está me De jeito, vestindo, então? Quem está sendo Senhor na minha casa?
as coisas inacabadas, né? Gerações inteiras que não acabam suas coisas, suas casas, né? Nada que começa. E tudo vai conectando com essas questões espirituais, com emocionais e com tolice mesmo. Vamos ser sinceros, gente tola, a gente é tolo. É tão real isso que você está falando. É Josaine Silva. É minha cunhada, olha, cultural. Colocou aí que é cultural. E é tão real isso. Eu me lembro que uma vez eu viajei para uma cidade e eu cheguei lá e eu fiquei olhando assim as casas e todas as casas eram mal acabadas. Eu falei, gente, esse lugar, o lugar turístico, né? Era um lugar muito, muito lindo, maravilhoso e tal. E quando você vai para dentro ali daquela cidade, daquela cultura, você vê tudo ali mal acabado, né? As casas estavam todas, todas mal acabadas. E eu fiquei refletindo naquilo, né? E você tocou no ponto que é um ponto que a gente, inclusive, fala sobre isso muito na área de terapia, né? Que é essa questão dos laços familiares, né? E da gente estar, às vezes, querendo o tempo todo estar preso àquele laço familiar e ter a sensação de que eu não posso ganhar mais, eu não posso estar à frente, né? Eu preciso honrar minha família, porque foi aqui onde eu fui gerado, foi aqui onde eu fui, né? Eu não posso fazer isso. Agora, a minha pergunta para você é: o que que você acha que precisa mudar dentro de nós para que o financeiro mude? Dentro de nós, Érica. Conversei isso hoje mais cedo com o meu irmão, por exemplo. Conversão genuína, tá? O Espírito Santo habitando dentro de nós e a gente entender o seguinte: eu sou um filho de Deus e em mim o diabo ele não pode ter parte alguma. Então, em uma inscrição, eu vou ser o primeiro a fazer. No vencimento da mensalidade da escola do meu filho, eu sou o primeiro a pagar. No meu trabalho, eu sou o primeiro a chegar. E se for preciso, eu vou ser o último a sair. Eu tenho que entender que eu sou testemunho, que eu não vou querer o meu nome, que é o nome do Senhor, porque Ele colocou o nome dele no nosso. Corra na boca das pessoas e corra no SPC e nos juizados. E aí a gente chega ao ponto de que o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, vocês vão diante dos juízes, né? Vocês que são irmãos, vocês estão indo na justiça do mundo para julgar causa entre vocês. Entende? Porque a gente ainda não converteu de verdade. E eu sei que é um processo. Só que e aí nós vamos entregando áreas para o Senhor. Então a gente entregou a família, a gente entregou os filhos, entregou a saúde, mas o dinheiro e esse testemunho que a gente tem que dar da ordem, da decência, de sermos justos e honestos, o diabo ainda tem autoridade nesse território, que é o Mamon, o Deus das riquezas. E a gente pensa em Mamon como aquele que está só juntando, que é ganancioso, que é, né, miserável, né, mão de vaca. Mas não, se eu estou pensando em dinheiro o tempo todo, que eu estou precisando dele, Mamon está reinando na minha vida. Eu estou servindo ele. Eu percebo que quando a gente está endividado, né, e tal, a gente fica pensando só naquilo, na dívida, né? A gente não procura solução de como sair dela, né? A gente não, eu aprendi algo, né, recentemente, que foi, eu falei com Deus assim, Senhor, eu gostaria, né, de que o Senhor me desse algumas instruções para que eu sanasse algumas situações, né? Eu sei que algumas coisas eu entrei pelas minhas próprias mãos, né?
porque normalmente somos nós que entramos, né? 99,9% das vezes nós entramos, né, na situação, e há algumas consequências disso. Então, a gente fica pensando assim, porque, vamos falar agora dessa questão não só física, porque a gente às vezes lá recebe uma promessa, uma palavra profética, né? Mas eu não estou me movimentando em direção àquela palavra profética, estou esperando acontecer, eu estou esperando. Como eu vou sair desse processo? Como que eu vou sair? Como eu vou começar a sanar essa situação? Na prática, o que eu preciso fazer para sair dessa situação? E quando a gente começa a querer sair dessa situação, o que a gente faz? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas se eu for, por exemplo, para eu poder fazer isso, eu preciso ter dinheiro. Para eu poder, eu preciso eu não tenho dinheiro. Mas Nanda, você está falando que eu preciso ser o primeiro a fazer lá a inscrição, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E aí, eu lembro que você falou sobre isso no vídeo, né? E eu já sei a resposta, mas eu quero que você fale, né? Sobre o que Deus falou com você especificamente sobre essa nossa limitação e a gente não se movimentar em direção a essa promessa para nós. Isso. E a questão, aquele vídeo nasceu de uma conversa, né? Eu conto essa história. E esse vídeo se tornou, assim, né, o meu vídeo mais assistido, mais compartilhado. Mas é uma coisa que eu estava refletindo para mim, né? Eu não tenho dinheiro. Que é uma coisa que a gente fala o tempo todo, por anos e décadas, né? E aí eu falei, Deus, isso está errado. Entende? A gente precisa se organizar financeiramente falando, a gente precisa se movimentar. A gente precisa de usar a criatividade que o Senhor já nos deu. A gente precisa aprender a viver de uma forma que a gente gasta menos do que a gente ganha, né? Agora, sobre ir, e eu quero até abrir um parêntese, tá, Érica, aqui, que muitas vezes a gente pode acontecer de a gente passar uma luta muito grande, um sofrimento muito grande, e eu não estou falando aqui que não vai acontecer com ninguém, que não vai acontecer nunca mais. Eu não sei. Às vezes a pessoa entra numa situação de desemprego, uma catástrofe na família, uma tragédia, tá? Eu não estou falando desse caso, desse infortúnio, né? Mas eu estou falando aqui a gente está falando de pessoa, da gente não se programar e não ser organizado, beleza? Então, como que a gente começa? Arrependimento diante do Senhor. Senhor, eu pequei contra o Senhor. O Senhor me disse para eu ser sensato. O Senhor me disse para eu trabalhar enquanto está no tempo de plantar. E eu fiquei esperando, eu fiquei falando que eu não tinha dinheiro, que eu não sabia fazer isso e aquilo. Certo? Então, o que acontece? Eu vou contar uma pequena história aqui, rapidinho. Eu vou falar sobre não ter dinheiro e você arrancar dinheiro. Do nada, beleza? Houve um tempo na minha vida, isso foi antes da pandemia, tá? Acho que foi 2018, 2019, por aí. Aí eu lembro que eu, né, dura, não estava trabalhando na marcenaria e também não estava produzindo nada. A pobreza, a preguiça tinha me vestido, né? E aí eu fui e acordei. O som tá dando. Nanda, o som tá. A sua internet eu acho que tá falhando um pouquinho agora e tá dando uma interferência. Peraí. Deixa eu só ver aqui. Pra mim tava parecendo normal. Ok. Então Tá vamos embora. Tá, agora tá. Então eu tava ali naquela situação e eu acordei, eu lembro que acordei um dia de manhã e eu falei assim, é hoje que eu vou mudar de vida. Eu tava cansada, assim, sabe? E aí eu fui e falei assim, o que eu sei fazer? Eu sei fazer os bolos que a Dinda me ensinou, que é a minha madrinha, né? E aí eu lembro que de manhã eu saí, eu comprei, acho que umas 2, 3 forminhas de alumínio menor, fiz uma receita e pus um Canva, sabe? No meu status do WhatsApp. Durante aqueles meses todos, Érica. Aí eu fui desenvolvendo, eu fui fazer curso de bolo caseiro e não sei o quê. Peguei receita no YouTube.
entende? Fui aprender a fazer pão e fiquei vendendo. Eu sei que eu gerava mais ou menos uma média de um salário mínimo dentro da minha casa. E quando sobrava bolo de tarde no sábado, sabe o que eu fazia? Eu punha na sacola e eu ia para o comércio aqui na Cristiano Rezende. Entende? Oferecer aqueles bolos que tinham sobrado. Entendeu? Então, assim, foi do nada. Você concorda? Do nada. Entendeu? Concordo. E aí, ok. E aí hoje a gente tem o recurso da internet, tá? A gente tem o recurso da internet. Então, por exemplo, você quer iniciar, vou usar um exemplo aqui, marketing digital, tá? Você quer aprender a ser um social media. A gente tem até a Lu, né? Nossa amiga que é. Se a pessoa buscar lá no YouTube, ela vai começar a aprender alguma coisa sobre isso. Se a pessoa quiser se tornar um gestor de tráfego, ele vai começar, ele vai aprender lá a engatinhar. Entende? Engatinhando, ele vai começando. Se a pessoa quiser vender água, vender docinho, gente, o brigadeiro tá a receita no YouTube. Quantas pessoas a gente está vendo fazendo isso? Entende? Então a gente tem vergonha. E eu vou explicar uma coisa sobre essa vergonha. A pessoa fala assim: ah, não, eu tenho vergonha. Eu não sei vender, eu tenho vergonha de falar em público e de oferecer. A gente não tem vergonha de falar em público e de oferecer as nossas coisas. A gente tem vergonha de uma coisa, de ser rejeitado. Entende? A nossa vergonha é de rejeição. Eu não quero ser rejeitado. Fiz um vídeo falando, um stories, na verdade. Eu nem sei quem falou isso, mas isso é algo que já caminha comigo há muito tempo, né, na Uhum. minha mente. Não é, não é sobre eu conseguir fazer uma venda. Não é sobre o sim. Porque sim, nós vamos receber muito pouco. Muito pouco. É sobre com quantos nãos eu consigo lidar. Porque você vai começar. Está dentro da próxima pergunta que eu ia te fazer, você até respondeu, que eu ia te perguntar quais atitudes na prática para a gente organizar a nossa vida financeira, e você falou, que são os. A gente precisa ter essas estratégias. O que eu vou fazer? Ah, vou vender um bolo, vou. Não importa qual é a sua estratégia, né? Aquilo que o Senhor está te dando ali para você fazer. Mas quando você se movimenta em direção a isso, normalmente você não está recebendo de primeira um sim. Aí, do nada a Nanda começou a vender um bolo. Tá, eu vou comprar um bolo da Nanda. Quando eu vou comprar o bolo da Nanda? Aí eu vou ver lá, né? Ah, eu vou comprar e tal, e a Nanda vai divulgar, e aí eu vou, compro, gosto do bolo da Nanda e tal, mas nem sempre eu vou poder comprar o bolo da Nanda. Às vezes a pessoa vai passar lá nos seus stories lá e vai só ver, ah, que legal, a Nanda tá vendendo um bolo. E aí, às vezes, você vai fazer uma divulgação, você vai de encontro a essas pessoas, e essas pessoas, olha, Nanda, muito obrigada, mas no momento eu não. E aí, dentro de uma lista que você tem ali, sei lá, vamos colocar assim, 100 pessoas do seu âmbito, 70 vão te dar um não. E quantas pessoas vão te dar um sim? Quando você recebe o seu primeiro sim, você fica animado, né? Esses dias eu vi um vídeo do Newton Fonseca, do Júnior, e aí ele fez uma venda e subiu na cadeira e festejou, porque a gente fica muito feliz quando a gente faz uma venda, principalmente a primeira, né? Para nós é uma energia. Fala, nossa, eu consegui, né? Deus me abençoou e tal. Mas manter a constância disso não é fácil, porque a gente recebe muito mais não do que sim. E aí eu Exatamente. queria te perguntar agora sobre essa questão da constância, né? Instância. Como que é você manter essa constância nos resultados que ainda não apareceram? Isso. Nossa, essa pergunta é muito boa porque é o que eu estou vivendo, né? Eu recomecei agora do zero, um outro. Eu já estava, né, estudando. E, gente, a gente precisa de estudar e aumentar os nossos talentos, entende?
e desenvolver. E isso vai fazer a gente prosperar muito, porque a gente aprende, né? Você vai aprendendo e vai crescendo, vai se tornando uma pessoa que agrega valor para os outros, né? Mas o que acontece? Eu me tornei uma closer de vendas. Você sabe o que é isso? Conta pra gente o que que é. Então, uma pessoa que é closer de venda, que nem eu sabia, é um vendedor, entende? Então, o que acontece? Aí eu estava na minha casa, né? E eu, né, poxa, será que eu só sei fazer isso aqui? E estudando e me desafiando, eu fico me desafiando, né? E aí eu fui preencher um currículo. Detalhe, nunca tinha feito um currículo, nunca tinha feito uma entrevista, né? E aí eu fui chamada. Fui chamada, eu falei, uau, meu Deus, vou fazer uma entrevista. Eu fiquei louca, né? Meu Deus, meu Deus. Aí, beleza. Não, essa vaga aqui é para closer em vendas e tal. E eu, assim, o que que é um closer em vendas, né? E aí, é esse vendedor, é o que fecha, né? É o que dá, chuta pro gol. Então, beleza. Aí fui, passei. Fernando, olha, não preocupa, em até uns 20 dias você vai ter uma resposta, é um processo de não sei quantas etapas. Eu falei assim, ah, será que eu vou? Eu nem liguei muito. Uns 2 dias depois eu já tive a minha resposta. Eu passei e fui contratado. Aí, beleza, vou lá ser close de vendas, né? Aí tá lá, você tem que fazer tantos follow por dia, e eu fui lá, né? Follow. O que que é Follow e follow? acertei. Follow é relacionamento com o cliente, mandar um zap aí, né? Close em vendas, vendedor, vendedor, sou eu, né? E, e você tem que colocar uma pessoa no lugar quando você recebeu um no-show. Falei, no-show, o que que é no-show? A pessoa que não foi na reunião. Então tem que pôr outro no lugar. Resultado, resumo da ópera. Em 2 semanas, que hoje eu fechei a segunda semana, né? Estou na terceira semana do meu trabalho. Então, hoje, segunda semana, né? Ativa mesmo já. Eu fiz 28 sessões. Uau. 28 sessões, certo? E que eu prospectei. E eu devo ter feito praticamente aí uns 60 contatos, pelo menos. Entende? Para conseguir 28 reuniões. E eu fiz apenas um chute para gol. Apenas um gol. Só que todo dia você tem que prospectar. Então a pessoa vem e fala assim: ah, não, eu sou, sei lá, gestor de tráfego, exemplo. Mas ele não está chamando gente. Se a pessoa não chamar pelo menos 10, 20 pessoas no direct, no Zap, oferecendo serviço, gente, para mim você não está querendo vender. Que eu vi isso na prática. Então, quanto mais reuniões eu fizer, mais eu vou aprender a fazer essas sessões e mais vai ser a minha chance de venda, de fechar a venda, não é? Closer de venda, fechamento de venda. Então, o que que eu já tenho? Tá lá a empresa, tá jogando tráfego, tá jogando gente para mim. E eu pego essa pessoa, já tô com metade do serviço pronto, eu tenho que chamar e oferecer. Me oferecer, olha, você aceita uma sessão? Olha, você aceita um bolo? Você aceita aqui o meu trabalho de estrategista? Sei lá. Então, constância. É todo dia a mesma coisa. Vai ter aí a pergunta da rotina do vendedor? Agora. Vamos entrar A nela. gente, essa questão, né, da rotina, do como que é a sua rotina aí, e como que você também organiza as suas vendas e o seu dinheiro. Então, tipo assim, dentro da sua rotina, como que é também a sua organização? Beleza. Então, eu vou falar primeiro a rotina do vendedor, tá? Parece que tá dando eco, é quando eu falo? Mas é porque quando você fala, eu preciso desligar o microfone, aí eu estou desligando. Pode falar Tá? que tá? Beleza. Então, a rotina do vendedor, primeiro, né? Que é a venda que vai gerar dinheiro, certo? Todo mundo está vendendo. Se você é CLT, qualquer pessoa está vendendo seu tempo. Todo mundo é vendedor.
beleza? Rotina do vendedor, que eu tô aplicando e eu sempre apliquei para mim quando você vai para uma venda. Acorda cedo, toma o seu banho, se possível, coloca um louvor, depois você faz o seu tempo com Deus, primeira sabedoria, entende? Depois de tudo isso, põe um louvor assim, top, daqueles agitado, dança, extravasa, fica animado, faz um exercício, faz uma caminhada, entende? Sai preguiça, né? E estuda, lê alguma coisa, lê Bíblia, obrigação do crente. E lê um livro. Você tem que ler para você aprender a escrever, falar, entende? De uma forma que a pessoa entende. Não é que você tem que ser perfeito, mas tem que ser entendível. Beleza? Aprendeu, afiou suas ferramentas de manhã, um pouquinho antes. Show, vai embora para o trabalho. Prospecção. Você vai chamar a gente. Vai chamar a gente, vai marcar reunião. Vai marcar reunião, vai marcar ligação, vai ofertar, vai mandar seu portfólio. Entende? Hoje eu acordei 4 horas da manhã. Eu tô acordando às 4 horas da manhã tem 3 dias. Porque no meu trabalho eu recebi ainda uma oportunidade de aprender o que eu estou vendendo. De graça. Aprender o produto que eu vendo. Eu estou sendo curada. É produtos, é coisas para mulheres. Então eu falei, Deus, eu tenho que conhecer o que eu estou vendendo, mas acima de tudo, eu estou tendo uma oportunidade, um presente, que as mulheres têm algumas aqui que eu atendo, elas não conseguem comprar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar, né? Aí acordei 4 horas, orei, li Bíblia, li livro, orei, falei com Deus, orei com minhas amigas na madrugada, tomei café, entende? Sentei umas 6 horas da manhã e comecei a fazer o meu extra, que hoje é marcenaria, que é o meu extra, não é mais o meu fixo, entende? Fui fazer os orçamentos, as coisas que eu tinha recebido, já estava falando com o meu irmão, ó Zé, isso, aquilo outro, posso fazer assim, assim, assim. Eu acho que não tinha dado 10 horas da manhã, eu já tinha vendido. Entende? Sem querer, tá? Prospecção. Então, aí eu entrei pro meu trabalho, né? Não fiquei também roubando as horas da minha chefe, não, que ela tá me pagando. Entende? Entrei pro meu trabalho, foquei, via o zap ali, respondi uma coisa rapidinho, mas fazendo o meu serviço, certo? E fui prospectando. Fui chamando gente, chamando gente, chamando gente. Entende? Hoje mesmo eu fiz 3 reuniões e a gente teve um problema que o sistema caiu, né? O Zap derrubou, uma confusão lá. Aí eu fiz uma gambiarra. Eu puxava a minha cliente e aí pedia para uma única pessoa que estava com o Zap no celular funcionando para mandar o link do Meet, né? E agendar minhas reuniões. Ah, Fernanda, eu não posso atender aqui fulano, você quer atender? Quero. Quero, manda aqui. Manda no peito. Entende? Aí, rotina do vendedor. Prospectou, fez reunião, fim do mês ele vai bater meta. O cliente é o herói, ouviu o cliente, foi na dor dele, vendeu a transformação. A gente não está vendendo, eu não estou vendendo armário, entende? Eu estou vendendo um sonho, as roupas guardadas. Eu não estou vendendo um produto digital, eu estou vendendo uma transformação do seu interior, minha filha, que está todo acabado. Estou te vendendo a mulher extraordinária que você vai ser. Entende? E no outro dia, aí você vai descansar, vai dormir e vai acordar e fazer tudo de novo. Não para. Essa é a organização da rotina do vendedor. Não pode ter preguiça. Entendeu? Eu sei que eu falo pra caramba, Érica, mas eu vou contar uma história aqui que eu ouvi essa semana. Posso? Da Você, Andresa. A Andresa, não sei se ela tá aqui vendo. A Andresa veio para Belo Horizonte, né? Você conhece a Andresa? Da nossa igreja? Então, ela veio para Belo Horizonte contando a história dela. Ela foi arrumar um serviço, entende? Uma empresa que vende saco de lixo e essas outras coisas. isso sim, ela tá aqui. Lembrei. Aí ela contando e tal, que ela vende esse produto e tal. Ela pensou assim, vou arrebentar, né? Todo mundo compra. Aí ela tá aí.
Aí ela falou assim comigo, Nanda, compra nada, o pessoal usa sacolinha de BH pro lixo. Aí eu olhei assim e falei, é verdade, porque eu vi meu lixo ali com a sacolinha do BH. Ela falou assim, eu tinha que descobrir para quem que eu ia vender. Foi vender para o hospital, foi vender para empresa e tá arrebentando. E ela estourou o teto da empresa. Ela pode ver, ela já vende o que eles conseguem produzir. Entende? Ela não consegue mais vender mais porque o teto parou ela aqui. Rotina do vendedor. E eu sei que a gente adormece, tá? A gente tem vergonha, a gente para, a gente fica parado e o trem embola na vida da gente, mas aí você vai lá, tem aquele respiro e você vai de volta pro jogo. Venda. Beleza? Rotina do vendedor. Vai para cima. Rotina do gestor, do administrador do dinheiro. Vou aprender. Assunto para a próxima live? Faço na próxima live. Mas o que eu já sei? Quando eu estava né, certinha, organizada, dessa última vez, eu lembro que eu comecei a fazer cartão de crédito. Fui fazer cartão de crédito, aí eu falava com meu irmão, falava, Zé, que esse mês que chegou oferecendo cartão. Aí ele brincava e falava assim, Nanda, pode fazer. Ele sabe melhor que você pode pagar. E faz cartão e não sei o que lá mais e tal. Aí você já imagina, né? Onde que eu fui parar. Entende? E tudo começou de uma brincadeira. Uma brincadeira, eu fui irresponsável. Entende? E aí você pergunta se agora eu vou fazer de novo. Menina, mas de jeito nenhum. Entendeu? Então eu já sei que agora eu tenho que fazer uma pequena reserva. E eu não vou querer fazer grandes valores. Eu vou começar com pequeno. Porque a Bíblia diz o quê? Quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. A Andresa falou aí, ó. É agora que eu vou aplicar a rotina do vendedor. Ela já entendeu que o teto para ela não tá o suficiente para parar ela. Agora que ela aprendeu que ela vai aplicar. E ela vendeu ela deu uma consultoria sábado para uma empresária que quer abrir um setor desse, uma coisa, um negócio desse aí. Nasceu uma consultora, vai vender consultoria. Precisamos fazer uma live com a Andresa, né, Andresa? Próxima aí, vamos conversar. Ela é ouro, tá? Nada. E você é muito legal, né? Porque a gente está conversando sobre esse assunto, porque realmente é um assunto, ele é um tabu, às vezes, na nossa vida, Tá né? bom. Eu também tenho as minhas dores, né? E enquanto você falava, eu fiquei pensando assim, ai, Senhor, obrigada. Eu sei que eu estou no caminho certo, mas eu também ainda preciso muito abandonar muitos hábitos, muitas coisas, né? E você foi falando e eu fiquei, né, com essa questão de empreender. Hoje eu trabalho home office, atendo clientes fora também, mas a maior parte do tempo é em home office. O pessoal está comentando aí, Andressa, falou que nós vamos combinar. Acho lindo vocês compartilhando conhecimento, influenciando as mulheres, ir além. A Adri falou que está na guarda da próxima live, a Erika Bastos também está Ah, aí. Meu Deus! E há um tempo atrás, né, vou contar um testemunho rápido aqui que eu ainda quero ouvir um pouquinho você. Com essa questão de estar em home office, a gente tem que ter uma disciplina muito grande. E eu comecei a falhar muito nisso, né? Eu fiquei durante um ano estudando muitas coisas. E eu não tinha recurso para investir. Não tinha recurso para investir. E eu falei, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Eu não tem como ficar pagando curso e tal. E eu me veio, né? O Espírito Santo trouxe isso à minha mente. Vai para a internet, vai pegar os cursos gratuitos inicialmente. E eu comecei a pegar esses cursos gratuitos e fui, né, trazendo isso. A Lid comentou isso, não é uma live, é um manual de vida ao vivo. Glória a Deus. ah, Glória a Deus. Só mulheres poderosas, maravilhosa. vocês. E aí,
Eu comecei, fiquei durante bastante tempo estudando, mas com essa questão de ficar estudando, eu fui negligente com a minha divulgação do meu trabalho. E eu comecei né, home office, estou em casa, e mistura trabalho de casa com, né, literalmente, o home com o office, entende? Literalmente, você misturar isso. E eu comecei a misturar isso. E foi quando me veio a palavra de Provérbios, né? Do preguiçoso. O dia que eu abri, que eu fui ler, que o Espírito Santo foi falar isso comigo, eu quase caí da cama, né? Falei, nossa, Exato. Senhor. Foi assim, uma lavada, né, na minha cara. E aí eu comecei a orar e comecei, né? E fui pedir perdão ao Senhor mesmo, porque eu falei, Senhor, o Senhor me confiou algo e eu estou negligenciando isso. E aí o Senhor começou a falar comigo do meu horário de acordar. Por quê? Como eu estava de home office, hoje eu posso acordar às 7. Hoje eu posso acordar às 7h30. Não, hoje eu vou acordar mais cedo, mas amanhã eu vou compensar. E aí o Senhor começou a falar comigo, o seu horário de acordar não é esse. O seu horário de acordar é às 6 horas. Às 6 horas você precisa estar acordada, às 6 horas você precisa estar orando, você fazendo o seu TSD, e estourando 9 horas, você precisa estar totalmente dedicada ali ao seu trabalho. E aí, porque eu tenho eu gosto muito, né, de estar ali no meu TSD, de ter um tempo a mais, e eu pedi ao Senhor, quando eu saí do CLT, eu pedi ao Senhor que me trouxesse para esse tempo de ter mais um tempo com o Senhor, que eu queria poder ter um tempo a mais do meu dia mesmo, para mim poder ter um tempo com o Senhor, né? Eu sabia que o Senhor tinha algo grande ali. Então, esse período que eu tenho pela manhã é um tempo a mais que eu tenho mesmo, que foi um tempo que eu pedi ao Senhor e o Senhor me deu. E o Senhor me deu e eu não estava honrando aquilo que o Senhor me deu, né? E aí eu falei, não, eu preciso honrar, né, aquilo que o Senhor tem me dado. E fiz esse compromisso com o Senhor, né? E passei. E como a minha rotina começou a mudar. Você falando aí também, a Manu também tá. Gente, a Manu tá aí, Manu Bandeira. Manu também é uma amiga muito querida. A Manu é da área da saúde. Nós vamos trazer a Manu também um dia. Amém. E essa questão que você falou aí, né, de começar o dia, a Manu, ajuda a gente nisso, gente, que a Manu é personal. Ah, Então, a Manu é top. Nós vamos trazer a Manu um dia para a gente falar sobre essa questão aí da saúde do corpo, né? E aí eu comecei a me dedicar, né, nessa questão do horário, da disciplina, de estar mesmo, né, executando aquilo que o Senhor me chamou para executar. E hoje, um ano foi muito tempo para mim ficar, né, estudando, foi muito tempo para mim. Não foi fácil, porque tinha muita coisa que eu não sabia aplicar, por exemplo, a questão da rede social. Hoje, né, que de uns tempos para cá, que o Senhor começou a falar comigo, precisa movimentar, você precisa se movimentar nessa questão da rede social. E eu comecei a movimentar a rede social, mas né, vou falar de mim, né, porque eu sou mais velha. Então, a minha geração demora um pouco, né, para pegar algumas coisas aí no digital, há algumas dificuldades, mas eu tenho conseguido romper, né, e eu vejo que muitas coisas que eu estudei eu tenho conseguido aplicar. Então, isso tem sido um divisor de águas para mim, né? Eu sei que ainda falta muito para eu caminhar, falta muito ainda, mas eu estou rompendo também a cada dia, porque isso era também um tabu para mim. Essa questão da organização financeira, a gente até, né, aprende. Eu fui acompanhada por um período, né, pelos os pastores de finanças da nossa igreja, né, que é o pastor Jorge, sou muito grata a eles por isso, inclusive. E o pastor Jorge ensina muito, né, sobre essa questão da organização. Eu ainda falho muito, mas eu tenho visto também que eu também tenho melhorado nessa questão, assim, né, do que gastar, do que fazer. Ainda peco muito, mas a gente começa a criar ali na nossa mente, né, aquela rotina e a entender e falar assim, eu posso comprar isso?
eu preciso disso? É o tempo, né? Eu realmente tenho dinheiro ou eu vou ter que comprar agora para poder pagar depois? Né? Recentemente eu estava olhando uma situação aqui e eu fiquei pensando, eu não vou comprar esse negócio nesse valor, porque eu vou sofrer para pagar isso aqui um tempo e eu vou usar isso aqui uma vez, duas vezes na vida. E isso começou a gerar um conflito dentro de mim, sabe? E eu falei assim, gente, eu vou precisar dessa situação, mas o que eu vou fazer? Eu falei, não. E o Espírito Santo começou a falar comigo, faça dessa forma, né? Então, eu queria que você deixasse para a gente também, né? A gente está falando sobre essa questão de virar a chave. As pessoas acham que virar a chave é da noite para o dia. Ah, eu estou virando a chave. Você acabou de falar aí, né? Eu estou falando sobre a rotina do vendedor. Na próxima, nós vamos falar sobre a organização, porque eu também estou aprendendo, né? Mas essa questão de, assim, eu queria saber qual conselho, sabe, você daria hoje, assim, você pensar assim, olha, todos vocês que estão aqui, que estão, né, vivendo uma vida com dificuldade financeira, vocês que estão empreendendo, vocês que estão trabalhando de CLT, qual é o conselho, né, assim, hoje que você daria, que o Senhor também tem falado ao seu coração, né, para a gente continuar rompendo nessa área? É, acho que o principal conselho, né, Érica? Sempre ser temente ao Senhor, né? E buscar a sabedoria, entende? Porque a sabedoria, a Bíblia diz que ela nos dá riquezas e honra, ela nos dá saúde, ela nos ensina. A sabedoria fala que o simples, o tolo, ele vê um perigo adiante, ele continua andando e ele sofre a consequência. Mas o sábio não, o sábio evita, né? Então, esse discernimento, essa sabedoria, né? Buscar aplicar aquilo que a gente aprende, entende? Aplicar, porque o conhecimento, sem aplicá-lo, não é nada. Igual você disse, você passou um ano estudando. Eu também estava um ano estudando. 2025 todo estudando. Não fazia nada. Entende? E olha, assim, organizar as coisas mesmo, ter uma vida em ordem, buscar essa vida em ordem. E viver no simples se for preciso. No básico por um tempo. Entende? E aí, beleza. Buscou isso, buscou o preenchimento do Espírito Santo. Porque é ele que nos dá a verdadeira paz e a verdadeira alegria, não é coisas. Entende? E hoje nós estamos num mundo onde o consumismo, a gente abre um Instagram, é só story, é de restaurante, é de praia, é de roupa, é anúncio, entende? E aí a gente pensa que a gente é a pessoa mais miserável e ordinária da vida. Porque você não está fazendo aquelas coisas. E só um adendo aqui, na verdade, isso só cresceu porque as pessoas descobriram que elas podem vender no digital. Então, esse mundo de anúncios que a gente recebe, as pessoas que estão se movimentando, elas estão se movimentando para vender enquanto a gente está parado só assistindo, né? Só assistindo. Entende? E o digital hoje, Érica, né? A gente chama de redes sociais. Mas é uma rede da atenção. É a rede onde você expõe de graça nessa vitrine que é a maior rua que existe. Para você fazer dinheiro. Entende? E agora sendo muito pontual e falando mesmo na questão do dinheiro aqui. A Bíblia fala de uma transferência de riquezas. Entende? De uma transferência de riquezas. Só que como que eu vou receber riquezas? Como que eu vou conseguir, né, receber muitos e muitos valores mais altos se eu não conseguir administrar um salário mínimo ou dois? Eu vou acabar pobre de novo. Entende?
E esse gastar, igual você falou, né? Provável que era uma roupa que você ia usar só uma vez. Mulher é assim, né? Beleza. Gente, é assim que o rico fica pobre. Eu falo. Na hora que você vê assim, gente, é assim que o rico fica pobre. Entende? Então, ter esse discernimento. Beleza. E falar de dinheiro mesmo, mas falar buscando entendimento, aprender sobre ele, qual que é a história do dinheiro, porque senão a Bíblia não ia falar mais sobre dinheiro do que outros assuntos. Então quer dizer que é uma área que a gente precisa de aprender. A nossa nação é uma nação que trocou de moedas muitas e muitas e muitas vezes. Só que eu me lembro aqui agora, falando rapidamente, eu lembro do cruzado, cruzeiro, cruzeiro real, real. Entende? Só que o Brasil é um dos melhores lugares para você empreender e ter oportunidade. E você sabe por quê? Porque a mentalidade do brasileiro é fazer o mínimo. Ele faz o mínimo, entende? Eu vou sair 18 horas, não é minha obrigação, entende? E faz o mínimo. É por isso que ele vai sempre ser o salário mínimo. E o pior da empresa. E sabe, Érica, tem uma frase que eu gosto muito de um cara que eu sigo, e ele é muito polêmico, mas ele é responsável, embora ele não me conheça, chama-se Ícaro de Carvalho. Ele fala algumas coisas importantes. A primeira, uma delas, não existe concorrência. No Brasil não existe concorrência, porque o povo é fraco, fraco para produzir, fraco para trabalhar. Eu já fiz o mínimo. Nossa, já fiz muito mínimo. Entende? Só que eu sei, eu vejo claramente a conexão entre você fazer só o que se pede e quando você faz a mais. Olha José. José, ele recebeu o governo, porque ele resolveu o problema. Até na prisão ele era líder. Entende? Então você vai dar o seu melhor em tudo. Você vai ser o melhor. Entendeu? E pronto. O meu filho, ele é extremamente competitivo. Tudo ele quer ganhar. Ele vai para um jogo, ele prepara e ele quer ganhar. E eu não tiro isso dele. E eu falo, vai lá, meu filho, e ganha mesmo. E quando ele fica com raiva, eu deixo ele sentir raiva mesmo. Porque a gente tem que odiar a pobreza. A gente tem que odiar a miséria. E eu não estou falando de odiar pobres. Eu estou falando de odiar a pobreza. Porque Jesus falou o seguinte, olha, os pobres vocês sempre terão convosco. Eu tenho que detestar a dívida. Eu tenho que detestar pagar juros. Eu tenho que ter ódio disso. Eu tenho que falar, diabo, o miserável é você. Porque eu vou ajuntar aos poucos e eu sempre vou ter mais. Nu. Eu lembro que eu tava fazendo uma. Gente, eu não. A gente tá quase acabando essa live, apesar de eu não estar com vontade de acabar. Mas eu lembro que eu tava assim, muito indignada, né? Um dia, e orando e pedindo uma resposta ao Senhor e tal, sobre essa questão financeira. E aí eu fui numa igreja com uma amiga, e aí eu cheguei lá, tinha alguém que estava dando uma palavra sobre, né, sobre essa área financeira, e essa pessoa trouxe a parábola dos talentos, né, que está lá em Mateus 25. E aí, lá nessa história, né, narra o Senhor, né, que confiou lá os seus bens a três servos, né? Então, um 5, um outro 2 e outro 1 talento. E o que tinha 5 talentos multiplicou, o que tinha 2 talentos multiplicou, e o que tinha só 1 talento, né, foi esconder o talento, guardar o talento. E aí, essa pessoa fez uma dinâmica na ministração dela. Aí ela falou assim, você sabe por quê que até o que a pessoa não tem lhe será tirado? Aí eu fiquei pensando assim, falei, não. E ela foi, chamou 2 pessoas, né? Falou, vamos fazer uma dinâmica aqui comigo, gente. E ela usou o celular. E ela usou uma pessoa para ser esse servo.
né, que não conseguiu multiplicar o talento. E aí ela entregava alguma coisa para essa pessoa, outra pessoa ia lá e tirava. Ela entregava, outra pessoa ia lá e tirava. E ela falou assim: Deus não vai deixar na sua mão aquilo que ele está tentando te confiar e você não consegue administrar. Uau! Falei, aquilo ali acabou comigo, né? E eu falei, verdade, né? E na prestação de contas, foi isso que aconteceu, né? Foi uma justiça ali da recompensa daquilo que ele fez, daquilo que foi gerado, né? Ele não conseguiu multiplicar, como que ele ia ficar com aquele talento e né? Então, até aquilo que ele tem será tirado. Por quê? Você não vai saber administrar e isso vai embora, vai vazar pelos seus dedos, porque você não está sabendo administrar, né? Então, a gente precisa ficar atento para não ser o servo negligente, Meu né? Deus. Nós precisamos não ser, a gente precisa ser o servo bom e fiel e não ser o servo negligente, né? E aí, a gente está falando, né, sobre essa questão aí de virar a chave, né, da gente fazer tudo isso, mas eu queria também que você deixasse para nós, né, assim, uma mensagem sobre essa questão de novo, né, da virada de chave, da gente se posicionar, porque uma parte é o que foi a promessa e outra parte é como eu devo me posicionar. O Então, eu queria que você posicionamento. deixasse uma mensagem para a gente. O posicionamento, Érica, e eu vou falar agora para mulheres, tá? É, é entender o nosso lugar, entende? Porque me parece, eu percebi também que há uma confusão dentro de nós mulheres sobre esse posicionamento. Qual posicionamento que eu vou tomar? É, o meu marido é o provedor, afinal de contas, né? E aí eu trabalho, eu não trabalho, como que vai ser isso? Eu sou cristã, eu quero estar em casa, eu quero cuidar dos filhos. Primeiro de tudo, Rebeca, quando ela foi encontrada por Eliezer, ela estava fazendo o quê? Dando água para os camelos, trabalhando. Raquel foi encontrada por Jacó, ela estava fazendo o quê? Trabalhando. Ela estava cuidando das ovelhas, era uma pastora de ovelhas. A mulher virtuosa. Quando a gente pega Provérbios 31, a história daquela mulher é trabalho. Entende? Cuida de casa, cuida da família, cuida das roupas, faz comida, distribui tarefa, compra imóvel, planta vinha, distribui mercadoria, ajuda os pobres. A mulher do trabalho. Ruth, como que ela sustentou a sogra dela? Trabalhando. Priscila e Áquila. Priscila foi uma esposa que estava trabalhando com o esposo dela. Então, mulheres, não existe o meu dinheiro e o dinheiro dele é o nosso. Porque se um homem faz 3.000 reais e a mulher também faz 3.000, a mulher quer os 3.000 dela, que ela finca o pau, mete o pau em tudo e ainda gasta o dele também. Porque o homem, ele é um multiplicador também. Se a gente juntar 2 salários, a gente vai estar mais rico ou mais pobre? Mais rico. Entende? Então, parar com essa confusão na nossa cabeça, né? E se tá em casa, vai ser útil, vai fazer o melhor na sua casa, tá cuidando dos filhos, vai fazer comida, vai lavar vasilha, dar o melhor. E aqui, investe no seu intelectual. Não fica vendo só porcaria o dia inteiro. Alimenta a mente. Lê, estuda. Tem faculdade hoje aí, Érica, eu vi que a prestação é 100 reais ou menos. É sério. Online. Entende? Eu fiquei horrorizada. Na minha época não era assim. Entende? Você tinha que pagar mesmo e tudo. Então, assim, vai ficar investindo no seu intelecto, no seu aprendizado, que quando seus filhos crescer, ou vier um infortúnio, Deus lhe guarde, você tem como resolver. Seja útil na vida.
Entende? Seja útil. E aprender essa cultura, como que eu vou lidar com as finanças, fazer um orçamento financeiro bacana, não ser uma mulher dada a desperdícios, entende? Ser uma mulher virtuosa. A Bíblia fala que o marido da mulher virtuosa, ele confia nela e não lhe falta ganho. Sabe o que é não lhe falta ganho? Ele pode deixar o cartão, ela pode saber o salário e ele pode entregar o dinheiro que for. Não vai faltar nenhum real. Não lhe falta ganho. O seu marido tem plena confiança nela e não lhe falta ganho. Não falta nada, porque ela é de confiança. E quantas de nós podemos saber quanto que o nosso marido ganha? Ser uma mulher digna de confiança. E não ficar esperando. O Senhor me prometeu. Ele me prometeu. O Senhor me prometeu. Eu estou indo na direção da minha promessa e do meu chamado. E começar a caminhar com o que você tem. O que Deus diz para Gideão? Olha, Gideão, vai na força que você tem. Você vai com o que você tem. Não te falta nada, não. Você tem isso aí. Você já tem uma bagagem, você já tem um talento, então você tem, não está te faltando. Você vai conquistar mais e multiplicar. Gente, extraordinário, né? Não dá vontade da gente sair daqui desse bate-papo, mas eu quero trazer também para nós, né? Nós vamos fazer aí um evento, né? Que nasceu no coração da Dai, que esteve aqui com a gente, né? Em uma das lives, que é o evento das empreendedoras do Reino com a Cultura do Céu. Vai ser Esse evento maravilhoso. maravilhoso. Vai acontecer dia 13 de abril. Né? Nós estaremos lá, a Nanda vai estar lá, todas as mulheres que estavam aqui na live vão estar. É uma mesa, né, onde nós vamos compartilhar algumas coisas. E vocês são muito bem-vindas, né, nesse evento. Como a Dai disse, né, era só uma mesa de mulheres, de amigas que estavam ali compartilhando as suas dores, né, as suas necessidades, e a gente orando uma pelas outras, mas isso tem tomado uma outra proporção, né? E o Senhor tem nos chamado para ser organizadas, né? Então, nós estamos nos organizando para que essa mesa cresça e mais mulheres possam fazer parte dessa mesa. Então, Amém. vocês estão super convidadas, né? Tá lá no meu link, lá na bio. Eu falei que eu ia colocar também lá na bio da Dai, ainda não consegui, mas eu vou colocar, né? E se a Nanda quiser também posso colocar lá na bio Tá. dela, gerar esse link aí para vocês poderem, né, se movimentarem em direção a esse evento, estejam lá conosco. Né? A nossa intenção, nós não estamos aqui para vender nenhum evento, esse evento nasceu no coração de Deus em primeiro lugar, né? E depois a Dai foi chamada, né, para liderar aí esse grupo, e nós estamos engajadas, né, em trazer essas mulheres. Foi uma estratégia que o Senhor nos deu, na verdade, para que a gente estivesse unida, né? O Senhor tem prazer na unidade. Então, o Senhor gosta, né, que nós estejamos nesse ambiente, e nós teremos vários encontros. Eu sei que nós teremos vários encontros, né? Sei que em um deles, próximo, aí a Ananda vai estar lá palestrando sobre esse crescimento financeiro, né? E vai ser muito legal. Nanda, você sabe que todas as meninas, né, que fizeram a live, elas finalizam a live, né, com uma mensagem e orando por nós, né? Amém. Eu vou te agradecer muito, foi muito gostoso estar aqui com você. Muito obrigada, viu, de verdade. Amém. Foi, né, muito edificou, serviu, tudo que você falou serviu para mim, né? E eu tenho certeza para as meninas que estão aqui também. Então, muito obrigada. Meninas, compartilhem depois essa live com outras pessoas, né, que estão precisando, às vezes, ouvir essa palavra, ouvir esses direcionamentos. A Nanda, eu sou suspeita, né, para falar da Nanda, porque admiro muito a Nanda, uma mulher de Deus, uma mulher de propósito, uma mulher de fé, uma mulher que se posiciona no Senhor. E eu louvo a Deus. O pessoal brincou, essa semana uma pessoa brincou comigo assim, falou, nossa, mas que tanto de amiga é essa que você tem com essas palavras? Eu falei,
Gente, Deus vai nos dando conexões e relacionamentos, né? Então, assim, eu sou Verdade. muito privilegiada de ter essa mulherada aí Bom, maravilhosa da minha vida, né? Então, eu queria que você deixasse aí pra gente uma mensagem final e orasse por nós. amém. Amiga, o privilégio e a honra é minha, né? É todo meu. E, e eu me lembro, né, de um tempo onde eu me via fazendo isso. Mas eu não imaginava como que seria, eu não tinha coragem. Era uma prisioneira, né? Do medo, da vergonha, da timidez. E hoje o Espírito Santo tem feito essa obra maravilhosa na minha vida. E eu sei que vai fazer na vida de cada mulher que cruzar o nosso caminho, né? Então, que em nome de Jesus, o Senhor nos levante, né? Como mulheres, como Estés, como rainhas nesse tempo, tá? Que recebem governo, que recebem autoridade, né? Que estão no reino e estão trabalhando para o reino, pelo reino e trazendo mais pessoas para o reino, porque foi para esse tempo, né? Então que o Espírito Santo traga essa cura e essa restauração e nos leve para esse lugar nele, né? Onde tudo flui através dele. Amém? Amém, glória a Deus. Ore por nós. Nós Amém. vamos encerrar a live com muito pesar que a gente não queria encerrar, né? Mas nós Foi vamos. muito gostoso. Teremos outras, teremos outras. Amém. Eu acabo pregando, né, amiga? É isso aí, nós estamos aqui para isso. Glória a Deus. Por da minha mão. É um privilégio e uma honra muito grande, minha amiga. E parabéns pela sua coragem de fazer lives essa semana. É uma atitude de coragem, porque a gente pensa assim: quem vai entrar? Quem vai entrar? Quem vai querer me ouvir? Muitas vezes, Érica, você pode ter pensado assim: quem vai querer te ouvir, Érica? Quem vai querer te contratar? Quem vai querer te chamar? É? E você está fazendo isso aqui. E assim como eu vi mais cedo ontem você falando com a mesma alegria para duas, três, cinco pessoas, né? Um dia você vai estar fazendo isso para milhares de pessoas. Eu creio. Em nome de Jesus. Amém? E muitas outras mulheres. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nosso melhor amigo, nós chamamos. Nós chamamos porque o Senhor é aquele poder que ressuscitou Jesus do meio dos mortos. E esse mesmo Espírito, esse mesmo poder é aquele que opera dentro de nós hoje e nos traz para esse lugar de autoridade, para este lugar de governo, este lugar de domínio, este lugar onde nós podemos fazer coisas extraordinárias através do Senhor, através do seu poder que em nós opera. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está operando nas nossas vidas nessa noite, em nós e através de nós. E nós entregamos cada uma dessas mulheres que estão aqui nesta noite, Senhor. Elas estão sendo fiéis, leais ao Senhor. Elas estão desfrutando daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Elas estão prestando honra primeiramente ao Senhor. E a sua palavra diz que todos aqueles que te honram, o Senhor os honrará. E nós liberamos uma palavra de honra, de prosperidade, de crescimento, de reconhecimento. Nós dizemos a cada uma dessas mulheres, você que muitas vezes anda pela sua casa e você pensa assim, Senhor, o que vai ser? O que vai ser, Senhor? Senhor, eu vou acabar aqui dentro dessa casa, o fim dos meus dias. Os meus dias finais vão ser sempre isso aqui, Senhor. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais a mesma rotina. Eu olho para um lado e eu olho para o outro e parece sempre a mesma coisa, Senhor. Mas o Senhor te diz nesta noite, mulher. O Senhor te diz que na mesma fidelidade e lealdade que você tem se dedicado hoje, é a mesma fidelidade e lealdade que Ele vai derramar e já está derramando sobre você e sobre a sua geração no decorrer dos anos e até por décadas.
Senhor, que em nome de Jesus, cada mulher aqui entenda o propósito e o chamado para o que o Senhor tem para elas, o lugar onde o Senhor as tem colocado, Pai. Que primeiramente seja importante, mais importante, o Senhor e as pessoas. Porque pessoas sempre serão mais importantes do que coisas. E nós estamos aqui, Senhor, primeiramente para amar pessoas, para amar ao Senhor e amar aqueles que o Senhor nos tem entregado. Senhor, como mulheres, que nós nunca percamos, Senhor, os nossos olhos do Senhor e daquilo que de verdade é o mais importante, que é estar aos seus pés. Senhor, mais do que o ouro, mais do que a prata, nós amamos estar na Sua presença, Pai, e buscamos agora a sabedoria que vem do Senhor e que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meu Deus. É, Amém. eu, eu falei que eu vou fazer depois uma live. Gente, essas lives, elas começaram a nascer no coração de Deus essa semana. E o Senhor começou a colocar isso muito forte no meu coração e eu só pus. Falei, vamos embora, né? E eu falei que depois eu vou contar, né? Vou fazer uma live contando esse testemunho das lives, do porquê isso nasceu, de como foi e tudo. Mas eu queria já deixar aqui para vocês que eu fiz um compromisso, então todas as terças-feiras, às 8 horas, nós teremos uma live e alguma convidada muito especial, assim como a Nanda e todas as outras meninas que estiveram aqui, né? Então essa live ela vai acontecer e em casos que a pessoa não puder, nós vamos fazer em outro horário, não importa. O Espírito Santo vai direcionar. Essa live ela não tem o objetivo, né, de fazer estamos falando de empreender, estamos falando de negócios, não. Essa live tem um propósito do céu. Essa live tem um propósito que nasceu no coração do Senhor. E eu sei que muitas de nós seremos alcançadas, curadas, libertas, revestidas. Vamos nos sentir unidas, juntas, né? E vamos avançar. Nós, como a Ananda disse, agora. Então, nós fomos chamadas para avançar. E isso não é porque, né? Isso não é só para mim, isso não é só para a Nanda, não é só para as meninas que estiveram aqui. Isso é para cada um de nós, né? Ouça o chamado do Senhor, se o Senhor te chamou para fazer uma live, se o Senhor te chamou, não importa, né? Faça, cumpra o ID e o chamado do Senhor, que eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos. Amiga, Amém. muito obrigada, né, por essa palavra profética, muito obrigada por essa oração que foi uma profecia sobre as nossas vidas, que você continue sendo muito usada, que você continue sendo, né, essa inspiração para muitas mulheres. Eu sei Amém. que nossa caminhada ainda é longa, nós teremos muitas oportunidades Que de honra. estar e fazer muitas coisas juntas. Muito obrigada, Amém. muito obrigada. Eu tô me sentindo assim, rica demais nessas lives que eu tô recebendo muito. Glória a Deus. É verdade. É verdade. Sempre nos enriquece, né? E É obrigada, verdade. amiga, de verdade, de todo coração por essa confiança, né? E a todas as nossas amigas, né, que estão aqui. Eu vi algumas delas. E eu não sei por que eu quero honrar a vida da minha cunhada Josi, que está aí, entende? A Sabrina, tantas amigas, a Dai, todas vocês. Mulheres tão virtuosas, mulheres tão sérias com Deus, de um caráter assim inquestionável. E tem sido maravilhoso crescer junto com vocês. Muito obrigada, amigas. Todas vocês que estiveram aqui. Não consigo ver todas, né? Mas foi maravilhoso. Amém, amém. Muito obrigada, Te meninas. amo Muito muito, amiga. obrigada por tudo. Tamo junto. Tamo E até a junto. terça-feira tem mais live, às 8 horas. Surpresa de quem vai estar aqui, mas
Amém. Kate também amo todo mundo. Amo você. Amém. Beijo, meninas. Tchau, Tchau. tchau.